E aí, nobres e nobrezas, Hugo Carvalho aqui para mais um DDD Download do dia. Bora pra cima, olhando pra cima. E o download do dia chega com tudo novamente, trazendo como sempre aquela dose de fé e sabedoria para iluminar seu dia e te ativar para mais uma semana. Let's go! E hoje abordamos o tema, o poder do todo dia. Porque aquilo que você faz todo dia está moldando o que você está se tornando. É isso mesmo, se você faz uma coisa todo dia, isso pode ser bom, muito bom, ou muito ruim. Como assim? Vai aí um exemplo para você entender bem. Se você, por exemplo, bebe todo dia, você vai acabar ficando bom nisso e terá grande chance de se tornar um alcoólatra. Por outro lado, se você todo dia está se desenvolvendo em uma determinada área, você também vai ficar muito bom nisso e tem grande chance de se tornar uma referência nessa área. Esse é apenas uma ilustração, um exemplo do poder do todo dia. Mas fica aqui comigo até o final, que nós vamos mergulhar fundo nesse tema e vai trazer muita clareza e sabedoria para você. Mas talvez você questione que você está fazendo uma coisa todo dia e talvez você ainda não viu o resultado. Isso pode estar acontecendo com você. Talvez você está trabalhando em algo e ainda não está vendo o resultado. Mas calma, essa é uma fase crucial, é uma fase muito importante que você pode estar passando, que é a fase onde nós criamos raízes, onde nós primeiro crescemos para baixo, para depois então, como um edifício, que o tamanho desse edifício depende da profundidade do seu alicerce. E essa é muitas vezes uma fase difícil, onde nós precisamos ser resilientes, perseverantes e não parar. Por quê? Porque muitas vezes nessa fase as pessoas vão olhar para nós e não vão dar nada, porque elas querem ver os frutos e elas logo vão nos rotular como uma árvore ruim, uma árvore infrutífera. Mas elas não veem o que está acontecendo por debaixo do solo. Nós estamos criando raízes. E isso acontece porque as pessoas, infelizmente, elas são imediatistas. Então, quando elas olharem para você, elas vão querer já encontrar frutos. Mas é como está escrito lá em Salmo 1: serás como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo, na estação própria, você dará o seu fruto. Mas não dê importância a isso, porque o que de fato importa, a pergunta que você precisa responder é: o que eu tenho feito todo dia? As sementes que eu tenho semeado hoje com as minhas ações são compatíveis com aquilo que eu espero colher no futuro? Então saiba que nós agimos conforme aquilo que nós cremos. Se cremos corretamente, agiremos corretamente e colheremos bons frutos disso. Por outro lado, se crermos errados, entenda que uma crença errada gera também um viver errado. Por isso eu quero te dizer que o medo e a fé não podem habitar no mesmo lugar, pois um expulsará o outro. Ou você governa pela fé, ou você será governado inevitavelmente pelo medo. Por isso, quem tem dificuldade de crer vive paralisado pelo medo. Mas os que creem são os que de fato fazem acontecer. E estes, num primeiro momento, serão considerados loucos. Mas serão loucos para quem? Louco para aqueles que não creem, porque não caminham na mesma medida de fé. Aliás, como está escrito, o justo vive pela fé. E quem vive pela fé é quem vive de verdade, porque vive de maneira intensa. E por isso, inevitavelmente, estes vivem debaixo de pressões muitas vezes. Mas, uma vez que ele passa por essas pressões, que ele é exercitado nisso,
ele adquire uma habilidade muito importante, que é a habilidade de lidar com pressões mais do que os demais. E é isso o que nós chamamos de inteligência emocional. E aqui vai um princípio que poucos entendem. A pressão, ela não é ruim. Muitas vezes nós precisamos de certa pressão para sairmos do lugar. É como uma panela. Sem pressão, a comida não cozinha, ela fica crua, né? E assim muitas vezes nós ficamos. Por isso entenda também que pressão demais faz com que tudo exploda. O que eu quero dizer com isso? Não seja uma pessoa que fica colocando pressão nos outros. Às vezes querendo que a pessoa ela se desenvolva, você bota ali uma pressão, porque essa não é a sua função. Quem sabe a medida da pressão que cada um precisa é o Criador. É Ele que sabe o que cada um suporta. Por isso, não reclame das pressões, pois ela vai te impulsionar a ir além. Ela vai te tirar daquilo que nós podemos chamar de o ponto morto, da estagnação. E sabe, aquelas marcas que você recebeu na vida, aquelas feridas, rejeições, traumas, essas mesmas marcas, elas te dão autoridade, elas elevam a sua patente. Você passou, sobreviveu e agora tem o que muitos não têm. Tem bagagem, tem autoridade. Você criou casca durante esse processo. E é por isso que tantos relacionamentos fracassam hoje, porque falta muitas vezes essa maturidade. Pois as pessoas entram em relacionamentos muitas vezes esperando apenas serem satisfeitas, como um self-service emocional. Mas quando chega a hora de se sacrificarem, a hora de demonstrarem amor de verdade, elas não querem abrir mão do seu próprio eu, pois não entendem que nesta vida, primeiro é preciso perder para ganhar de verdade. E é por isso que tantos casamentos têm sido desfeitos, porque as pessoas elas não entendem que um casamento é de fato a morte do eu para renascer o nós, pois como está escrito, ambos se tornarão uma só carne, e se são um só, já não pode haver mais o eu. Mas infelizmente, vivemos em meio a uma geração hedonista, de pessoas idólatras do próprio umbigo, reduzindo amor a meros prazeres, quando na verdade o amor verdadeiro é exatamente o oposto. O amor exige essa entrega, exige renúncia, exige sacrifício. É o que nós vemos, por exemplo, né? O amor sacrificial de Jesus na cruz. Foi um amor que se entregou por nós. E nós estamos aí já caminhando para metade do ano. Talvez você nem viu o tempo passando. Então vale a pena refletir nisso. O que você tem feito todo dia, aquilo que você tem plantado dia após dia com as suas ações, é compatível com aquilo que você deseja colher? Porque é exatamente isso que vai te levar mais perto ou mais longe do seu propósito, do seu destino. Então, como está escrito, desperta tu que dormes, levanta-te, bora fazer aquilo que precisa ser feito e parar de ficar reclamando. Porque preste atenção nisso, enquanto uns falam muito e ainda falam mal, outros fazem silêncio e fazem acontecer. E eu não sei quanto a você, mas eu quero estar do lado de quem faz silêncio, pois o silêncio é o idioma dos sábios. Eu prefiro estar do lado desses do que daqueles que falam muito e falam mal, porque são pessoas que contaminam você. Então reflita nisso e use o poder do todo dia a seu favor. Fechou, nobres e nobrezas. Faz esse download então. Até o próximo download do dia e bora!